Olá, minha gente, estamos começando mais um programa Direção Espiritual, essa oportunidade de entrar na sua casa, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, com esse desejo sempre renovado de anunciar o Evangelho, de falar do Senhor através da nossa vida, porque isso é muito convincente. Sempre que nós queremos compreender o processo de Deus na nossa vida, nós precisamos esmiuçar os nossos sentimentos, nós precisamos colocar na mesa todas as dinâmicas que nós precisamos enfrentar diariamente. Por isso que Karl Rahner, um grande teólogo alemão, dizia que toda palavra sobre Deus é também uma palavra sobre nós. Que é assim que a gente faz a nossa experiência de conhecer ao Senhor. Sempre que nós tomamos contato com a nossa vida, com o nosso coração, de alguma maneira nós estamos investigando também esse Deus que nos habita. Então a teologia é essa palavra sobre Deus que repercute de maneira muito direta em quem somos nós. Se nós acreditamos que Deus habita o mais íntimo do nosso coração, Santo Agostinho já dizia isso, que Deus é íntimo, mais íntimo que nós não conseguimos nem avaliar, não conseguimos nem chegar com muita facilidade, justamente pelo tanto que Ele é íntimo a nós. Que muitas vezes a nossa tentação é buscá-lo fora de nós. É buscá-lo para fora. Quando na verdade é o mergulho em nós que nos dá acesso a Deus. Ah, padre, então para que eu vou à igreja? Você vai à igreja para ver se aquele templo, aquele rito, aquela liturgia lhe faça ter contato com você mesmo. Não é interessante isso? Eu saio da minha casa, vou à minha comunidade para rezar com a minha comunidade, porque lá eu tenho os instrumentais litúrgicos, simbólicos, que me ajudam a acessar o Deus que me habita. Então de nada vale eu ir para lá, passar pelo processo litúrgico, viver o rito, rezar, se eu não permito que este Deus me ajude a chegar ao mais íntimo do meu coração. E é ali, quando eu me descubro, quando eu olho para os meus limites e possibilidades, que eu consigo encontrar o Senhor. É por isso que não pode existir um processo de fé que não contemple a dimensão antropológica. Seria manco esse processo de fé. Conhecer a Deus é também conhecer a nós. Quanto mais eu me conheço, maior é a minha possibilidade de encontrar este Deus que me habita. Essa regra interior que me rege. Os judeus gostam de amarrar a lei, a Torá, nas suas cinturas, para que aquilo possa doer e lembrar que ali está uma regra amarrada, que eles precisam observar o que está escrito naquela regra. Quando Jesus vem, Ele modifica essa maneira de levar a lei. Não é amarrando no corpo, mas é guardando e registrando-a dentro do coração. Quanto mais eu mergulho nos meus estatutos humanos, quanto mais eu descubro as minhas irregularidades, sim, porque eu tenho irregularidades. São Paulo já dizia que eu não faço o bem que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque eu sou habitado por uma fragilidade. Nem sempre eu consigo fazer o bem que eu quero. A fragilidade me habita. Você sabe disso. Não precisa ler nos livros. A fragilidade te habita. Você sabe muito bem que nem sempre você consegue fazer aquilo que deveria fazer. Por mais que você tenha consciência de que o certo é agir assim, assado, na hora que você vai viver, na hora que você vai fazer, é como se uma força gravitacional te puxasse para baixo, te impedisse de ir além. E é por isso que nós precisamos mergulhar numa experiência de autoconhecimento, para que, tendo contato com a gente, descobrindo quem somos, a gente possa identificar também quem Deus é. E João, numa de suas cartas, faz uma descrição impecável sobre o ser de Deus, que ele aprendeu com Jesus, é claro. Jesus é a hermenêutica do Pai. Depois de Jesus, nós temos condições de enxergar, sem confusão, a verdadeira face de Deus. Eu não posso ainda
experimentá-lo sem essas mediações. Eu sou mediado pela palavra, eu sou mediado pela liturgia, eu sou mediado pelo sacerdote. As mediações me ajudam a ter um contato com este Deus. A própria teologia, ela me coloca em contato com a verdade divina. Essas mediações são importantíssimas. Mas olha, Jesus nos ensinou que nós podemos viver uma experiência fantástica, maravilhosa, de acessar Deus sem nenhuma mediação, que é só a gente mergulhar no profundo de nós mesmos. Volto a dizer, nós vamos à igreja, nós praticamos a liturgia, tudo isso para nos jogar para dentro de nós. Uma missa bem celebrada, você sabe disso. Uma missa bem celebrada faz com que a gente mergulhe no mistério da nossa humanidade, que também é divina, faz com que a gente mergulhe no mistério da divindade, que também é humana. Porque o mistério da encarnação é essa definitiva opção de Deus por provar os sabores humanos. Ele humanizou-se. Então eu tenho, através de todas essas mediações, isto é, uma realidade me ajudando a chegar, eu tenho acesso ao coração de Deus. João teve, através de Jesus, foi amigo dele, conviveu com ele, ouviu diretamente dele. Imagina se você fosse um discípulo naquela época, ou talvez a gente nem fosse, talvez a gente estivesse do lado dos que crucificaram Jesus. Mas se você tivesse vivido o encantamento que João, que Pedro, Tiago, Bartolomeu, Judas, se você tivesse vivido o mesmo encantamento que esses discípulos viveram, o encantamento que fez com que eles se aproximassem de Jesus, se você tivesse vivido também, naquela época, se tivesse conhecido historicamente Jesus, como eles puderam conhecer, certamente você teria uma maneira muito delicada de ver Deus. Você teria um caminho diferente, porque chega um momento em que Deus se mostra a partir daquilo que é mais particular em nós. Nessa música que eu gravei com a Elba Ramalho, chama-se Oculto e Revelado, eu falo justamente isso. Deus mora em mim, neste aqui onde em mim não sei, neste ali tão de mim sem lei, mora onde eu não sei chegar. Fala por mim, disse em mim, usa a minha voz, mas por mim fala ao outro a sós, no mistério de sermos nós. Quem desejar compreendê-lo, queira por ora esquecê-lo. Queira abrir mão do que dele ouviu, queira esquecer o que dele viu, queira enfrentar o mar revolto, só para encontrar o que dele é só seu. Isso é maravilhoso, minha gente. Existe um detalhe de Deus que a mim pertence. Você que me assiste, se você levar a sério a possibilidade de mergulhar em si, sem as mediações, e ter um contato com este Deus que te habita, você pode ter certeza que Ele vai mostrar um detalhe do seu coração que só você poderá compreender. Porque Deus nos revela de maneira única, particular. Claro, essa revelação universal que não pode ter equívoco mais. O que está dito, está dito. Eu estou falando daquele detalhezinho pequeno que você descobre e que não compromete a verdade que foi revelada. Aquela dimensão particular que Deus só revelou a você. Dele, só a você. Nessa intimidade. Por isso os místicos eram tão experientes quando o assunto era vida espiritual. Porque eles mergulhavam diariamente em si mesmos, para que eles pudessem acessar este Deus que os habitava. Como é que eu posso querer ter uma vida espiritual se eu não faço diariamente o meu silêncio, o meu recolhimento, se eu não vivo essa experiência de jogar para dentro de mim todos os meus olhares, de cessar o meu contato com o mundo, ainda que seja por 5, 10 minutos,
A vida espiritual só é possível àqueles que mergulham em si mesmos. Porque lá Deus habita. Por isso que é sempre complementar. Eu tenho a minha vida pública eclesiástica, eu frequento as liturgias da minha religião, eu frequento os templos, tudo porque eu quero ser jogado para dentro. Mas eu também, no silêncio da minha casa, sem a mediação do sacerdote, sem a mediação dos templos, sem a mediação dos símbolos, eu posso acessar este Deus, porque o Senhor, foi o próprio Cristo que nos disse isso. Vai chegar um momento em que não é aqui nem ali que adorareis, mas em espírito e verdade. E a gente acredita, eu particularmente penso, que esse espírito e verdade é o último estágio dessa evolução espiritual. Que é quando nós somos capazes de relativizar toda e qualquer geografia para estar com Ele. Estou aqui, neste momento. Esse território não é sagrado, ele não foi consagrado pela igreja, ele não foi consagrado para ser um lugar de culto. Estou sentado num banco de uma praça e posso ali fazer uma experiência real do Senhor. Sabe por quê? Porque aqui está a resposta. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Olha que coisa comprometedora. Deus é amor. Se nós quisermos permanecer em Deus, não adianta eu estar dentro da igreja, não adianta eu frequentar a liturgia, eu fazer isso, fazer aquilo, mas se eu não amar, se eu não estiver conectado neste amor que dele emana, eu não terei condições de permanecer nele. Não é o que fazemos exteriormente que nos salva. Não é a quantidade de ritos que vai nos redimir. Mas é a qualidade do amor que aquele rito que nós celebramos provocou dentro de nós. Se a missa que eu participo não me motiva a amar, ela não está alcançando o seu resultado final em mim. Se a oração que eu faço não provoca em mim a minha capacidade de ser ágape na vida do outro, porque o amor de Deus é ágape. Nós precisamos compreender toda vez que nós escutamos Deus é amor, nós não estamos falando deste amor banal que tantas vezes nós reproduzimos na nossa vida. Ou que lemos nos romances, que vemos na televisão, não. É o amor ágape, é o amor descomprometido, é o amor que estabelece para o outro um banquete. É o amor que convida os miseráveis a sentarem numa mesma mesa. É o amor que não faz distinção. É o amor que não joga fora. É o amor que reconcilia. Não é o amor que nos autoriza o preconceito, que nos autoriza a vaidade espiritual, a vaidade de achar que nós somos melhores que os outros. Não, é o amor que nos fraterniza. É desse que Jesus falou o tempo todo. E São João diz, nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento. Olha isso. Eu me sinto amado por Deus e faço da minha vida uma experiência de permanecer neste amor. Isso significa, Ele me ama e eu acolho esse amor dele na minha vida como uma responsabilidade. Porque Ele me ama, eu amo também. É o que Agostinho dizia, Santo Agostinho falava que Ele nos amou para que a gente tivesse amor com que amar. Eu não amo porque sou capaz de amar. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Salvaguarda essa presença inaugural do amor em mim. Eu não amo porque dou conta de amar. Eu amo à medida em que eu permaneço nele, porque Ele me deu este dom de amar. Ele me amou primeiro quando eu era miserável, quando eu era um maltrapilho, quando eu era um pecador. Isso tudo na minha herança. Sabe, você vai pegando a sua herança humana, seu pai, sua mãe, seus avós, todos eles viveram a dinâmica deste amor que chegou até você. Nós temos uma herança pecadora que chega lá em Adão. O Cristo, ao morrer por nós, não só morrer, eu gosto de falar, é o mistério da vida de Cristo. É a encarnação completa, é a vida de Jesus que nos salva. São os gestos de Jesus que nos salvam.
não é só a morte no Calvário, não. A morte é a consequência, é o momento final. Mas desde o primeiro momento em que Jesus começa a sua vida, desde o momento em que ele é encarnado, ali ele começa a salvar a condição humana. Porque ele começa a se estabelecer com o novo Adão. Como o novo Adão. Ele não é mais. Nós não somos mais, embora estejamos ligados a ele por uma herança que nós chamamos de pecado original, nós não estamos mais condenados em Adão, porque a salvação de Cristo restaura toda a história da humanidade. E isso é fantástico, porque você pode compreender que apesar de todas as suas fraquezas, de todas as suas fragilidades, você não está dispensado de viver a grandiosidade dessa redenção. Os seus pecados, as suas misérias, não lhe retiram da possibilidade de assumir a dimensão crística de sua vida. O Cristo está em nós. Nós estamos cristificados por Ele. Eu tenho o direito de permanecer neste amor, mas como? Levando a sério a minha vida de conversão. Porque o meu amor, muitas vezes é interesseiro, é machucado pelo meu pecado, pelas minhas misérias, mas quando eu tomo posse de que o Cristo está habilitando em mim, sabe, Ele está habilitando em mim e em você, a possibilidade de permanecer neste amor que é puro. Então a gente pode ter atitudes que nascem deste amor puro. Às vezes a gente sofre muito e faz sofrer, porque o amor que a gente experimenta é muito adâmico, é muito machucado, é muito limitado. O amor adâmico, quando nós estamos praticando, nós traímos, nós somos infiéis, nós mentimos. O amor de Cristo não. Quanto mais eu me converto para compreender este amor de Deus na minha vida, quanto mais eu permaneço nele, menos medo eu tenho do julgamento final. Porque é isso que vai valer no final. Eu acho que essa é a única pergunta que Deus vai nos fazer sem nos dizer nada, é só olhando nos olhos. Às vezes eu imagino que o juízo final será este momento, em que eu estarei diante de Deus, sendo olhado por Ele nos olhos, e aquele olhar vai me fazer tomar consciência de tudo o que eu fiz na minha vida. Não é Ele que vai me mandar para o inferno nem para o céu, é eu que saberei para onde devo ir. O olhar vai desnudar. Nenhuma hipocrisia vai ficar ali. É o olhar que vai me dizer para onde devo ir. Sou eu que chegarei a essa conclusão, pelo olhar que me olha. Qual é o meu lugar na eternidade? Quanto mais eu caminhar na direção de superar este amor, que me machuca e machuca o outro, porque sou invejoso, sou mesquinho, sou mentiroso, quanto mais eu praticar este amor adâmico, que é machucado, que é estragado, e que muitas vezes me faz lidar com o outro a partir dos meus interesses, maior será a minha dificuldade de estar no juízo final. Eu sempre gosto de dizer, tem medo de morrer é aquele que viveu mal. Claro que a morte sempre vai causar um desconforto para nós, porque a gente não sabe como é, a gente tem medo do novo. Mas à medida em que a gente vive melhor a nossa vida, em que você tem consciência de que você está tratando o seu pai da melhor maneira, que você está sendo filho com todo o esforço que você faz para ser um bom filho, que você não está negligenciando a sua oportunidade de ser pai, de ser mãe, que você está vivendo bem a vida com seus irmãos, se você é honesto, se você não rouba, se você ocupa um cargo público e você não se beneficia deste cargo público para enriquecer-se, se você é um bom prefeito, um bom governador, um bom senador, um bom deputado, um bom presidente, se você tem a consciência de que você não está usando das oportunidades que a vida te deu para fazer bem o outro, melhor, se você não está fazendo desta oportunidade, se você não está negligenciando essa oportunidade de ser um administrador público para fazer bem ao outro e não para enriquecer-se de maneira desonesta, não vai ter medo do juízo final, não.
Porque a gente, se estiver vivendo bem, a morte será apenas uma consequência. Agora, quando a gente tem uma nítida percepção de que nós estamos estragando a nossa vida, quando nós temos essa percepção de que nós estamos fazendo tudo errado, é bem provável que a gente vai temer muito a morte. Deus é amor. E aquele que permanece no seu amor não terá medo do juízo final. Porque onde há amor, não há medo. Onde há amor, não há medo. Por que às vezes a gente tem medo que o outro nos traia? Porque pode ser que a gente ainda desconfie da qualidade do amor. Por que a gente tem tanto medo da infidelidade? Pode ser que a gente ainda não tenha percebido a maturidade do amor, a nobreza do sentimento. Aí o medo se instala. A mesma coisa é a autoridade. Você tem uma autoridade sobre os seus filhos. Esta autoridade que você tem é porque o outro te ama ou porque o outro tem medo de você? Sempre penso isso, como padre, como alguém que tem uma liderança, como alguém que tem pessoas que trabalham comigo. Essas pessoas me amam e por isso me respeitam, ou elas não me amam e por isso têm medo de mim? O que eu extraio do outro é fruto do amor ou é fruto do temor? É uma boa pergunta para a gente se fazer. Porque você vai ter a oportunidade de mergulhar na qualidade da sua autoridade, da sua paternidade. Você que lidera um grupo de pessoas lá no seu trabalho, essas pessoas te respeitam ou elas têm medo de você? Se é respeito, então existe amor, que é o querer bem. É o identificar que o outro nos quer bem. O amor é isso, a melhor definição de amor é o querer bem. Eu percebo que o outro me quer bem. Ele está me dando uma ordem porque ele quer que eu extraia aquilo que eu tenho de melhor. Ele está me fazendo uma negativa, ele está me colocando um não para eu precisar administrar porque ele quer o meu bem. Aí você descobre que isso é amor. E a gente pode amar uma pessoa, minha gente, que acabou de chegar na nossa vida. O amor cristão nos permite essa relação imediata. É na hora. Ah, padre, mas a gente precisa de muito tempo para amar uma pessoa. Mas você está falando desse amor da convivência, que você vai ter que comer um saco de sal juntos. Estou falando daquela pessoa que passa pela sua repartição pública e você atende como se fosse a sua mãe. E você nunca viu aquela mulher na sua vida. Porque você quer o bem dela. Você quer que ela saia dali com os problemas dela resolvidos. Ou você que trabalha num banco, a pessoa que te procura precisa do seu trabalho, precisa do seu conhecimento. Você que é advogado, alguém que procura o seu trabalho porque precisa da sua ciência. Você que é médico, quando no seu consultório você tem a oportunidade de amar um paciente que você nunca viu na vida, porque o respeito já é amor. Olhar o outro com dignidade, olhar o outro com respeito, sem estabelecer esse olhar de cima para baixo, mas aqui, da mesma maneira como Jesus olhava as pessoas, ele sendo Deus olhava assim no horizonte. Nós podemos sim amar uma pessoa no momento em que ela chega na nossa vida, passou por mim, foram só 5 segundos, 10 segundos, sei lá quanto tempo foi. Passou por mim e recebeu o amor de Deus que está em mim. Não recebeu o meu olhar arrogante, não recebeu o meu olhar sisudo, desrespeitoso, preconceituoso. Passou por mim, recebeu o meu carinho, porque eu preciso levar a sério que este Deus que me habita, que me ama, me leva a amar também. Por isso o amor é o querer o bem. O amor cristão é o que estabelece, o que põe o banquete para que possa se aproximar daquele que está faminto. Uma pessoa, quando procura um médico que está doente, vai procurar o médico porque de alguma forma está com fome de saúde. E ao médico a feliz oportunidade de dar a ela um alimento naquele momento de dificuldade. Uma palavra, uma explicação do que se tem, de qual é o tratamento que pode ser feito.
Isso mata a fome do paciente, alimenta de esperanças, ou então até aquela palavra que vai ajudar a morrer. Porque o bom médico, aquele que tem amor à sua profissão, sabe muito bem que não é mais um X que vai fazer num paciente que vai morrer. Não, é uma pessoa que tem família, que é amada, que gostaria de viver mais, e que você tem a oportunidade de estar ao lado dela naquele momento, para poder ajudar a morrer. O amor, minha gente, o amor é essa realidade humana, naturalmente divina, porque é Ele que nos dá, que faz com que cada vez mais a gente vá provocando nas pessoas uma satisfação de ser quem ela é. E essa é a nossa vocação cristã. Porque permanecemos neste amor, nós fazemos de tudo para que o outro o descubra e permaneça também. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.